Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, eu estou fazendo mais um vídeo aqui daquela playlist Os Pecados de Jesus. Inclusive estou complementando o e-book, tá, com mais esse pecado aqui, graças ao Rodrigo Silva, tá? Deixa eu só dar um recadinho aqui primeiro para quem é membro do canal. Pessoal, quando é final do mês, eu posto menos para membros, porque eu tenho que postar mais no canal para ver se eu consigo pelo menos aumentar um pouquinho o AdSense, tá? Que chega no último dia do mês, termina, tá? Então esses dias eu não tenho muito para membros, peço perdão, até porque eu ando muito corrido e como é final do mês eu tenho que priorizar o canal, tá? Mas em breve, assim que virar o mês, eu volto a postar vídeo para membros, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que acontece? O Rodrigo Silva foi questionado se Jesus transformou água em vinho. Eu vi um trechinho disso no podcast, tá? Aí a sua resposta foi que não, porque a Bíblia não condena o consumo de bebidas alcoólicas, mas o excesso. Logo, Jesus não teria pecado. Jesus teria pecado se tivesse feito isso, tá? Então o que acontece? Naquela passagem das bodas de Canaã, eles perguntam para o Rodrigo Silva, ali ele transformou água em vinho? Ele fala, não, ali era suco de uva, porque a Bíblia condena o excesso, não a bebida. Então, se Jesus tivesse feito ali água em vinho, ele teria pecado, tá? Então isso me deu a luz para mais um pecadinho aqui de Jesus, tá? Para quem não sabe, eu tenho uma playlist aqui chamada, ó, Os Pecados de Jesus, tá? Onde eu mostro todos os pecados de Jesus, tá bom? Aqui, ó, tá? Quem quiser, tá aí o e-book também, depois eu vou mostrar aqui para quem quiser adquirir. Então vamos analisar essa questão aqui. Primeiro, de fato a Bíblia não condena o consumo de bebidas, inclusive está lá na lei do dízimo, aqui ó, em Deuteronômio 14, tá? E quando o caminho te for tão comprido que não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na sua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas e por vinho, tá? E por bebida forte. Ó, aqui é o V-Shahar. Shahar é bebida forte, tá, pessoal? Então, aqui realmente está falando de vinho, tá? O viai e Shahar, que é bebida forte em hebraico. Então você vê que na própria lei do dízimo, Deus fala que o dizimista, que ele tinha que consumir o que ele quisesse, o que a alma dele desejasse, inclusive o dízimo, inclusive o vinho, perdão, e bebida forte. Isso eu não vejo ninguém fazendo. Mas enfim, está na Bíblia, tá? E por tudo que te pedir a tua alma, conforme ali, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e tua casa. Olha quem comia o dízimo nessa época, era o próprio dizimista. O dizimista podia comprar vaca, ovelha, fazer um churrasquinho, comprar um vinho, comprar uma bebida mais fortezinha, tomar um pilequinho e pronto. Então realmente a Bíblia não condena a bebida, nem a bebida forte, tá? Como vocês estão vendo aqui em Deuteronômio 14, do versículo 24 a 26. Então não é pecado. Mas a Bíblia condena sim o excesso. E tem vários versículos, tá? Eu coloquei só dois aqui, para não ficar muito desnecessário, mas a Bíblia tem vários versículos que condenam o excesso de bebida. Por exemplo, aqui Isaías 5:22. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. Aqui, ó, o mesmo termo, ó, vinho e bebida forte. Então você não pode beber em exagero, porque senão você vira um bêbado, tá? Provérbios. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. O que quer dizer? Que um rei e um príncipe não pode andar que nem um bêbado. Ele tem que beber moderadamente, senão vai virar um bêbado. E tem vários versículos que a Bíblia condena os excessos, tá? Até em Isaías, quando eu fiz a playlist de Isaías, ele fala dos profetas bêbados, tal, não sei o que. Então, realmente nisso o Rodrigo Silva tem razão. Mas só que aí nós teremos alguns probleminhas aqui com essa passagem aqui. Primeiro, Jesus era um beberrão. Mateus 11, 18 e 19. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Como eu já fiz 2 vezes um vídeo sobre esse tema, pessoal, eu só vou explicar os argumentos dos cristãos, tá? Que não aceitam essa passagem que fala que Jesus era um beberrão. Primeiro, aqui ele fala que eram os fariseus que diziam dele, ó, eis aí um comilão e um beberrão. Tá vendo, amadinha? Eram os fariseus que xingavam Jesus, não era que ele era um beberrão e comilão. Mas antes de Jesus falar o que os fariseus diziam, ele fala ele mesmo aqui, ó. Veio o filho do homem, que é Jesus, comendo e bebendo. Então antes dele falar o que os fariseus falam, ele mesmo admite que ele veio comendo e bebendo, tá? Esse é o primeiro ponto que as pessoas não aceitam esse versículo. Segundo, mesmo que aqui Jesus está citando o que os fariseus estão dizendo, ele está mostrando a percepção que os fariseus tinham dele da época. Assim como os fariseus acusavam ele de violar o sábado, de fazer o que não era devido, os fariseus acusavam ele de ser um comilão e beberrão. Então, é sinal de que ele era. Vocês conhecem aquele ditado? Criou fama, deite na cama.
E terceiro ponto, alguns ainda comentam aqui que aqui não seria bebendo bebida alcoólica, mas seria água. Não, amadinho, aqui é água, amadinho, você que não sabe interpretar o texto. Na verdade, pessoal, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas vamos lá de novo. O texto faz um contraponto entre João Batista e Jesus. Aqui, ó. Veio João Batista, não comendo e bebendo. Aí veio Jesus, comendo e bebendo. Então o texto faz um contraponto mostrando que os dois eram pessoas diferentes e mesmo assim os dois eram criticados pelos fariseus. Por exemplo, comer. João, segundo a Bíblia, ele comia gafanhotos e mel. Então ele não comia comida como as pessoas comuns. Ele comia só gafanhotos e mel. Então Jesus significa que Jesus comia e muito, porque chamava ele de comilão. Beber. Ah, amadinha ali água. Não, ali fala que João não bebia bebida alcoólica, porque se fosse água, ninguém consegue viver sem beber água. Então o que ele está falando é que João não bebia bebida alcoólica. Então se é um contraponto e João não bebia bebida alcoólica, logo Jesus bebia bebida alcoólica. Por isso que eles falavam que ele era um comilão e beberrão. Aí o que os fariseus diziam? Que João tinha um demônio e que Jesus era um beberrão e comilão, um cachaceiro da época. Então esse contraponto entre os dois é que Jesus fala assim, ó: essa geração é mimada, você toca música alegre, eles não dançam, você toca música triste, eles não choram. Aí que ele fala, ó, vem João, que era um homem decente, que não comia e não bebia, falam que ele é endemoniado. Aí vem Jesus, que come e bebe bebida alcoólica, aí falam que eu sou um comilão e beberrão. Olha lá, o cachaceiro, o bêbado. Então esse é o contraponto que o autor quer fazer, que João deveria ser um cara mais sóbrio, que não comia, devia ter uma dieta mais restrita, e ao mesmo tempo Jesus era o oposto dele. Comia, bebia, andava com pecadores, com prostituta e dane-se. Então esse era o Jesus. Ironicamente, se esse Jesus viesse hoje, ele ia ser criticado pelos próprios seguidores modernos dele, tá? Esse é o ponto que o autor quer mostrar ali. Então logo Jesus bebia em excesso. Então ele pecava pelo quê? Pelo excesso. Que nem nós vimos, a Bíblia não condena a bebida alcoólica, mas o excesso sim. Então Jesus pecava pelo excesso. Só abrir um parênteses aqui também, tá? É importante dizer isso. Eu não sou a favor da bebida, tá, pessoal? Apesar de eu beber de vez em quando, eu sei que a bebida faz mal, a bebida é uma droga. Eu tô só analisando um texto, tá? Para ninguém dizer que eu tô incentivando as pessoas a beberem. Eu sei que a bebida causa muito mal em muitas famílias, tá? Só tô analisando o texto, tá? Segundo ponto. Jesus, por ser uma pessoa predestinada a fazer a vontade de Deus, ele deveria ser como um nazireu, sem beber. Inclusive o termo nazareno, que aparece em Marcos, provavelmente era porque Jesus era um nazireu. Eu já fiz vídeo sobre isso, tá? Porque não tinha a cidade de Nazaré. Marcos não cita Nazaré, só num versículo duvidoso. E Marcos chama Jesus de Nazareno. Então Nazareno seria porque provavelmente ele seria um nazireu. Alguém que nasceu miraculosamente para poder fazer a vontade de Deus. Aí depois Mateus confundiu Nazareu com Nazaré. Aí virou Jesus de Nazaré, tá? Mas o fato é que se Jesus era um nazireu, que ele nasceu de uma forma especial, ele não poderia beber. Como por exemplo aqui Sansão, ó. Sansão foi um nazireu. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém se conceberá, e terá um filho. Aqui, ó. É o nascimento miraculoso, uma mulher estéril dá à luz, que nem Maria, mãe de Jesus, que era uma mulher virgem, dando à luz. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Aqui, ó, os dois termos, ó, vinho e bebida forte. Porque eis que tu conceberás, ok, que nem Maria, você conceberá e terá um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Ok, ó, nazireu. Desde o ventre ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Não parece a anunciação de Jesus? Que o menino crescerá e livrará Israel dos seus inimigos, e salvará o seu povo. A mesma coisa. Então Jesus não poderia ser um beberrão se ele fosse um nazireu, porque ele estaria pecando duplamente. Primeiro pelo excesso, segundo por não cumprir o voto de nazireu. E nas bodas de Canaã, que foi a pergunta feita ao Rodrigo Silva, Jesus transformou sim água em vinho, mesmo os convidados já estando embriagados, bêbados. Olha aqui, ó. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho, oinos. Nós vamos ver o termo aqui, tá? Podemos ver o termo já, ó. O termo oinos é vinho, tá, pessoal? Não havia tecnologia na época para se fazer suco de uva, tá? A uva é alcoólica naturalmente, tanto que tem pessoas que já ficou embriagada só de comer a uva, a fruta mesmo. Ficou embriagada, porque a uva é altamente alcoólica. Não tem a passagem lá de Noé, que ele sai da arca, ele planta uma vinha e fica bêbado? Então a uva sempre foi alcoólica e sempre foi usada para fazer bebida alcoólica. O suco moderno que nós temos hoje de uva é uma tecnologia que tenta fazer o suco sem ser alcoólico, mas nessa época não tinha isso. A vinha fermentava, já fazia o vinho e era alcoólico sim, tá? Disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Esse é o primeiro pecado de Jesus, tá? Tá naquela playlist e tá nesse vídeo, tá? Que essa expressão aqui é altamente ofensiva na Bíblia, tá? Até o fato dele chamar Maria de mulher é o mesmo termo que ele usou para aquela mulher pecadora, daquela períscope de João 8, a mulher adúltera. Mulher, onde estão os que te condenam?
E essa expressão aqui que tenho contigo é uma expressão só usada para inimigos, tá? Até os demônios usavam essa expressão com Jesus. Mas enfim, vocês podem ver na playlist. Ainda não é chegada a minha hora. Aí sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus. Ó, esse aqui também já é outro probleminha aqui, ó. Se as talhas eram para purificações, não eram para ser usada para se fazer vinho. Lembra aquele pecado lá da Babilônia, quando o rei pega as taças sagradas e começa a beber vinho? Vocês lembram lá do escrito da parede, no livro de Daniel? E em cada um cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou da água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas você guardaste até agora o vinho bom. Bom, ali onde as Bíblias colocam bebido bem, pessoal, na verdade é o termo metuó em grego, que significa embriagado, bêbado, intoxicado de vinho. E ninguém se embriaga de suco de uva. Inclusive a última palavrinha que eu pesquisei aqui, ó, eu estou intoxicado com vinho, eu estou bêbado, ó, drunk em inglês, tá? Esse termo não é bebido bem, é bêbado, embriagado, tá? Drunk em inglês. Então aqui as Bíblias traduzem errado, tá? Era comum na época se servir primeiro o melhor vinho, enquanto o paladar estava apurado, porque quando você não bebeu nada ainda, você consegue degustar um bom vinho. Ah, esse vinho é bom, esse é um chardonnay, esse é um seco suave, porque seu paladar tá puro ainda. Agora, depois de bêbado, pessoal, servia-se o pior vinho, porque o bêbado não faz muita distinção entre um bom vinho ou não. Se você pegar um bêbado que já tomou umas 10 cachaça, se você colocar um chardonnay para ele ou uma 51, ele não vai nem saber a diferença, que ele já está tão bêbado que ele só quer se embriagar mais. Então, o costume da época era esse: primeiro se servia o bom, depois o inferior. Por isso que o dono da casa se espanta de Jesus ter feito o melhor vinho depois que já estavam todos bêbados, porque não era comum. Então, será que o mestre-sala não sabia que aquilo era vinho? Ou o mestre-sala não sabia que aquilo era um suco de uva? Então é complicado, né, pessoal? Então logo Jesus era beberrão e também fez vinho para bêbados, para pessoas que estavam embriagadas. Logo pecou, segundo a própria resposta do Rodrigo Silva. Mais um pecado de Jesus. Tá bom, galerinha? Esse aqui é o esboço que eu falei para vocês. Eu vendo, tá, esse e-book aqui também, é os pecados de Jesus, tá? Mas eu tenho a playlist aí no canal, quem quiser pode ver aqui, ó. Eu fui analisando todos os pecadinhos de Jesus, tá? Aqui, ó, o primeiro pecado que eu falei para vocês, ó. Mulher, que tenho contigo. Aqui, ó, o mesmo que os demônios falavam para ele, ó. Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aqui em Lucas também, um outro demônio. No Velho Testamento. Tem até que é um palavrão aqui, entendeu? De um profeta que eu mostrei no vídeo. Dentre os outros pecados de Jesus, tá? Então vocês analisem aí, tá? Se alguém tiver interessado, pode vir de WhatsApp, o link está na descrição. Quem não quiser comprar e-book, mas quiser ver os vídeos, eu tenho a playlist aqui, ó, os pecados de Jesus, tá? Inclusive esse daqui vai ser o 13º, tá bom? Quem gostou, dá um like aí no vídeo também, pessoal. Isso ajuda, eu sei que é chato pedir, mas é importante para aumentar a atividade e o alcance do canal, tá? Ainda mais agora que é final do mês. Comente aí o que vocês acharam. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.